Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Leia o versículo 12. Eu vou ler o 11 e vou pedir que a igreja leia em voz alta o versículo 12. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, como é bom nos reunirmos como igreja, vermos irmãos e irmãs queridos, amados, e juntos cultuarmos e adorarmos ao Senhor. Isso é um privilégio que o Senhor nos concede. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui nessa noite e peço ao Senhor que no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale com poder e graça e que Cristo seja glorificado em tudo que faremos aqui nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, no século XVIII, um homem chamado William Carey, que nasceu numa família pobre na Inglaterra, e ainda na adolescência ele se tornou sapateiro, uma profissão simples, começou como auxiliar de sapateiro, e esse homem se converteu ao Senhor e se tornou um pregador do Evangelho. E William Carey, com mais ou menos 30 anos, em maio de 1792, ele pregou numa reunião de ministros da Associação Batista em Nottingham, lá na Inglaterra, o seu famoso sermão baseado em Isaías 54, 2 e 3. E o tema do sermão de William Carey naquele dia foi: espere coisas grandes de Deus, tente coisas grandes para Deus. Eu vou ler aqui Isaías 54, você não precisa abrir, apenas ouça o que diz o texto base daquilo que Deus colocou no coração daquele pregador, William Carey, ali em maio de 1792. Isaías 54, versículos 2 e 3, diz assim: alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Então, um texto que Deus deu ao profeta Isaías falando
do crescimento do povo e a posteridade possuindo as nações. A partir desse texto, William Carey, no dia 30 de maio de 1792, pregou essa mensagem com esse tema: espere coisas grandes de Deus, tente coisas grandes para Deus. No dia seguinte a essa pregação, foi votada a resolução de planejar a formação da Sociedade Batista Particular para a propagação do Evangelho entre os pagãos, que se tornou a Sociedade Missionária Batista. Uma agência missionária ligada à Igreja Batista se formou naquela ocasião, lá no século XVIII, na Inglaterra. Após algum tempo, William Carey se sentiu chamado por Deus para ir pregar o Evangelho na Índia. Ele, que era casado, tinha 3 filhos e a esposa estava grávida do 4º, sentiu-se chamado por Deus a ir para a Índia. A esposa resistiu no primeiro momento, o que é até natural, porque os pastores não eram bem remunerados, não tinham uma vida confortável como muitos têm em nossos dias, mas tinha uma vida difícil, e ele ia para um lugar difícil, para uma terra onde o Evangelho não havia sido pregado ainda, para levar, entendendo que Deus o havia chamado para ir para a Índia. Mas a esposa dele depois cedeu e, no dia 13 de junho de 1793, aproximadamente um ano depois daquela reunião que citei no início, William Carey, sua esposa e aí já o filho nascido dos seus 4 filhos, e tomaram um navio e partiram para a Índia, chegando lá em 19 de novembro. Nunca mais voltaram para a Inglaterra. Observe, ele viajou em junho e chegou em novembro. Uma viagem de navio da Inglaterra para a Índia é algo demorado, imagina, ainda mais naqueles dias, no século XVIII. Então, ele ficou aquele período todo, quase 6 meses, no navio, indo para levar o Evangelho para um povo desconhecido. Lá, ele passou muitas dificuldades, passou desafios tremendos e passou pela terrível experiência de perder seu filho Peter, com 5 anos, que morreu de desinteria. Com a morte do filho, a sua esposa ficou muito perturbada. Colegas de missões de William Carey dizem que ela agia como uma louca, e ela ficou muito perturbada, mas Carey continuou trabalhando para o Senhor, até que chegaram 2 missionários que o ajudaram, Joshua Marshman e William Ward, e eles se tornaram, que foi conhecido na história de missões, como o trio de Serampore, que era o lugar onde eles ficaram lá na Índia, e depois em Calcutá, para a expansão do Evangelho. A esposa de Carey, mais ou menos uns 12 a 14 anos depois, veio a falecer, e ele continuou com a obra missionária. E após 20 anos de trabalho incansável nas Índias, a palavra de Deus diz que... A palavra de Deus não, mas a história diz que Carey e seus amigos publicaram folhetos em 20 idiomas e parte das escrituras em 18 línguas. Ele, William Carey, além de ser um pregador e um pastor, ele se dedicava muito ao estudo. Embora fosse um homem simples, que não tivesse uma formação de cultura muito extensa, ele se empenhou e aprendeu hebraico, aprendeu grego, aprendeu latim, aprendeu uma série de línguas e traduzia a Bíblia para a língua lá dos indianos. Durante seus anos em Serampore, William Carey, com seus 2 amigos, fez 3 traduções da Bíblia inteira para os idiomas bengalês, sânscrito e marathi. Ou seja, ele traduziu a Bíblia inteira para 3 idiomas que eram falados na Índia. E ajudou em outras traduções completas da Bíblia e traduziu o Novo Testamento e partes bíblicas para muitas outras línguas e dialetos, sempre as refazendo para que fossem bem compreendidas. E algo marcante que existe nessa história. Até então, depois de 18 séculos de cristianismo, existiam 30 traduções da Bíblia. Depois de 30 anos do ministério de Carey e seus companheiros ali na Índia, o número de traduções dobrou. Então, ele conseguiu, em 30 anos, o número de traduções de Bíblia que a igreja tinha conseguido em 1.800 anos. Então, um trabalho notável que esse homem fez. E diz também a história que a evangelização era uma parte importante do trabalho que eles faziam. E Carey e seus amigos, até o ano de 1821, ou seja, mais ou menos 25, pouco menos de 30 anos depois de terem ido para a Índia, tinham batizado mais de 1.400 novos cristãos, irmãos, dos quais metade eram indianos. A convicção dele e de seus amigos é que Deus é soberano na salvação, mas, ao mesmo tempo, deve-se insistir que o Evangelho deve ser apresentado a todo pecador, que deve ser encorajado a buscar a salvação em Cristo. Então, por meio do ministério daquele homem e dos seus amigos e do que Deus agiu ali, até 1821, 1.400 almas tinham se convertido a Cristo e metade indianos, o que abre uma possibilidade de começar um trabalho, começar igrejas, porque o foco dele era que os indianos tocassem a igreja, não os ingleses, para que a igreja pudesse avançar. E se você esteve aqui pela manhã, você ouviu essa história também.
no início da pregação da manhã, e eu estou repetindo essa história, mas agora eu quero dar uma ênfase diferente. De manhã eu falei do que leva um homem como William Carey a deixar sua terra e nunca mais voltar para lá, e levar a sua família para um lugar difícil, para um lugar desafiador, o empenho dele, a busca para que o evangelho fosse pregado. E de manhã eu falei em Provérbios 2 sobre buscarmos sabedoria, e ressaltei o empenho desses missionários em levarem a palavra de Deus. Mas agora à noite eu queria dar uma outra ênfase para essa mesma história. Carey tinha uma noção muito clara que outros missionários tiveram e que o pastor John Piper definiu muito bem no livro dele sobre missões, chamado Alegrem-se os Povos, que as missões não são o alvo final das próprias missões. As missões não são um fim em si mesmo. As missões têm como objetivo a adoração a Deus. Missões existem porque o culto não existe. Então, a gente envia missionários para que Deus seja adorado em lugares onde Ele não é. Porque o foco final da evangelização e das missões é a glória de Deus e Deus ser glorificado. O propósito não é ir lá só fazer missões para dizer que está fazendo missões e é para evangelizar. O propósito é que vidas se convertam a Cristo e Deus seja cultuado. Deus seja glorificado. Deus seja honrado. Então, alguns dizem que missões são o segundo trabalho mais importante da igreja, que o primeiro é a adoração, porque a adoração é o foco das missões. Então, as pessoas são enviados em missões para que o evangelho seja pregado, para que pessoas sejam libertas de seus pecados e venham a cultuar o único Deus vivo e verdadeiro. Esse é o objetivo das missões, segundo homens como Carey e outros. E por que eu estou falando isso essa noite? Porque o objetivo da libertação do povo de Israel, lá no Êxodo, é o mesmo: adorar ao Senhor. Como falei na aula, para quem esteve também na EBD de manhã, Deus liberta o povo, Deus faz uma aliança com o povo, e Deus dá orientações sobre o tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio do povo. Você pode dividir o livro de Êxodo com essas 3 partes, né, como vimos na aula da escola dominical. Deus libertando o seu povo, as 10 pragas, aquele início ali do livro de Êxodo. Deus fazendo uma aliança com o povo no Monte Sinai, Êxodo 19 a 24, e Deus dando instruções da construção do tabernáculo, que Deus queria habitar no meio do povo, que Deus libertou o povo para cultuá-lo. E Deus nos libertou também, irmãos, para cultuar a Ele. E isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente pensa, meu Deus, eu estou na igreja, talvez você já tenha vivido isso, ou alguém já tenha te falado algo parecido. Desde que eu entrei na igreja, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Eu estou buscando a Deus e parece que as coisas ficaram mais apertadas, eu estou tendo mais desafios familiares, desafios financeiros, as coisas estão mais difíceis, porque muitos hoje pregam que você vai para a igreja para resolver seus problemas, para viver uma vida boa, mas esse não é o propósito da conversão. O propósito da conversão é conhecermos a Cristo e cultuarmos o único Deus vivo e verdadeiro. E às vezes, para fazer isso, Deus vai ter que, igual um escultor, dar umas pancadas e vai ter que tirar algumas partes em nós. Isso dói, irmãos. Porque o verdadeiro propósito da nossa conversão é cultuar a Deus, como Deus fez com o seu povo, quando o arrancou do Egito, fez uma aliança com eles e passou a habitar no meio deles. É isso que a gente vai ver nessa noite. Então, volte lá comigo para Êxodo, capítulo 3. Que diz assim, a partir do versículo 1: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Esse Horebe tem o mesmo nome do Monte Sinai, onde depois da saída do Êxodo, o povo vai e cultua a Deus, e Deus dá as tábuas para Moisés, como vimos pela manhã. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Irmãos, você conhece a história de Moisés? Se você está fazendo um plano de leitura bíblica, você já passou por esse capítulo, e você provavelmente já conhecia. Moisés nasceu num momento difícil de opressão do povo de Deus, e ele foi ali, né, assumido e foi criado como um egípcio, de uma forma muito boa. Então, talvez você pense assim, será que Moisés se importava com a opressão do povo de Deus? Afinal, ele estava numa situação boa. Afinal, ele não sofria a opressão como os seus como o seu povo, a opressão da escravidão, a opressão daqueles que sofriam debaixo de trabalhos forçados. Será que Moisés, na verdade, estava, o povo está sofrendo, fico triste por eles, mas eu estou numa boa aqui, vou seguir minha vida?
O capítulo 2, eu creio que responde essa pergunta. Volte um pouquinho no capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Então ele viu, Moisés viu o trabalho que faziam. Viu também que um certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e vendo que não havia ninguém ali, o que ele fez? Matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, o faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Moisés viu um egípcio espancando um homem do seu povo, o que me leva a crer que Moisés ficou chateado, ele ficava indignado em ver a opressão do seu povo, e olhou para um lado, não tinha ninguém, olhou para o outro, não tinha ninguém, o que ele fez? Matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Só que ficaram sabendo, irmãos, porque não tinha WhatsApp, não tinha como filmar naquela época, né? Mandar fazer uma live e mandar para alguém, mas o povo ficou sabendo e isso se espalhou. E aí, quando ele viu 2 hebreus brigando, ele falou, você vai querer me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo, Faraó quis matá-lo e ele fugiu. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, Moisés talvez tenha pensado em aliviar um pouco as coisas, a barra, a dificuldade do povo egípcio, e matou aquele egípcio. Mas isso não resolveu o problema. O povo continua oprimido, o povo continua sendo espancado, o povo continuava sofrendo nas mãos dos egípcios, o povo continuava sofrendo com a escravidão, e Moisés ainda teve que fugir. Mas o que acontece no texto que lemos no início? Deus se revela a Moisés. Engraçado que o povo de Deus falou, você está querendo se colocar por príncipe e juiz sobre nós? E mal sabiam eles que ele, de fato, seria como um príncipe, um líder para Israel e um juiz sobre eles. Mas nem Moisés sabia disso naquela altura. Mas Moisés, quando quis resolver com a força do braço dele, ele matou um egípcio. Mas quando ele teve um encontro com Deus, e Deus deu os seus propósitos para ele, ele foi o grande libertador que destruiu um exército de egípcios mortos nas águas do Mar Vermelho. Então a gente começa a ver, irmãos, que às vezes a gente vê desafios, problemas, a gente quer resolver com a força do nosso braço, e o máximo que Moisés conseguiu foi matar um egípcio e ainda assim gerar problemas para ele por conta disso. Mas quando ele tem um encontro, quando Deus se revela a ele, que observa que Moisés não estava buscando a Deus no monte, Moisés estava ali trabalhando, e Deus aparece para Moisés. Quando Deus se revela a Moisés, Deus dá uma direção para Moisés, e você conhece o restante da história, aí acontecem as pragas, acontecem várias situações em que Moisés é usado poderosamente por Deus para libertar o seu povo. Então, já vejo uma primeira lição aqui. Às vezes a gente quer resolver os problemas que se apresentam para nós na força do nosso braço, matando o egípcio. Mas o que a gente precisa, de fato, é ter um encontro com Deus que venha direcionar os nossos caminhos. E aí Deus pode fazer muito mais. Moisés, com o seu braço, matou um egípcio. Não estou falando que isso é certo, que ele deveria ter feito isso. Estou falando que ele ficou indignado e foi o que ele pôde fazer para aliviar um pouco o sofrimento do seu povo. E acabou gerando problemas para ele. Mas Deus usou essa circunstância para encontrar com ele lá no deserto, se revelar a ele. E aí sim, depois de um encontro com Deus e direcionado pelo Senhor, ele foi poderosamente usado por Deus para livrar o povo da escravidão. Mas voltando aqui para o encontro de Moisés com Deus, versículo 5 do capítulo 3 diz assim, Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Lá no final do versículo 6 fala que Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Irmãos, eu fico um pouco desconfiado quando eu vejo pessoas falando que tiveram encontros com Deus, e pessoas às vezes falam que encontram com Deus toda hora, e falam quase como assim, eu estou tomando um cafezinho com Deus, fui tomar um chá, fui conversando com Deus, trocando uma ideia. Claro que a gente deve ter intimidade com Deus, devemos ter liberdade com Deus, a Bíblia nos autoriza a falar com Deus, Abba, Pai, uma relação íntima de proximidade, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, então a gente tem que ter temor. Quando Moisés encontrou com Deus, assim como outros na história bíblica, ele ficou com medo, irmãos. Ele não ficou falando, beleza, Deus, como é que você está? Eu estou meio cansado, me ajuda aí a resolver meus problemas. Não, ele entendeu quem era o Senhor, a beleza da sua santidade, e ele temeu. Então Moisés teve medo, ele reconheceu a grandeza do Senhor que havia se revelado para ele. Mas eu não queria falar tanto de Moisés, mas
do que a gente entende aqui do próprio Deus nessa passagem. Primeira coisa, primeiro ponto, Deus é um Deus de aliança, versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, Deus se revela a Moisés como alguém que estava relacionado com aquele povo já de longa data. Deus não fala para Moisés simplesmente, estou vendo a opressão do seu povo, eu vou libertar o meu povo que está lá no Egito. Mas ele fala, eu tenho uma aliança que começou lá em Abraão e passou por Isaque e Jacó. Que o nosso Deus, ele tem uma aliança e ele tem um plano para o seu povo. Então, ele se identifica como um Deus que fez uma aliança. E isso faz toda a diferença. Quero falar para vocês uma coisa que... Eu sei que às vezes eu sou meio chato, sou um pouco... como diz a minha mãe, cri-cri assim mesmo. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, com a prática que algumas igrejas têm, que eu acho que pode ser bem intencionada. Não estou dizendo que isso por si só é errado. Mas algumas igrejas têm a prática de botar na frente da igreja um caderno de oração e para as pessoas passarem, colocarem pedido de oração. E não é um problema, a Bíblia não proíbe isso. Mas às vezes eu fico pensando, quem está colocando pedido de oração ali? Se passar um adúltero e colocar, eu quero que a minha amante me ame mais. Ele pode fazer isso. Ou se passar um ladrão, pedindo, eu quero ser livre da polícia. Como é que você vai saber? Claro que a gente não sabe que as pessoas estão orando no culto, mas a pessoa não tem noção nenhuma de aliança com Deus, a pessoa não tem noção nenhuma do que é Deus e ela só quer resolver seus problemas. Então, volto a dizer, eu não estou criticando nem condenando as igrejas que têm essa prática, mas me leva a uma reflexão, porque a nossa oração está ligada a quem é Deus e a aliança que temos com Ele, irmãos. A Bíblia diz que, do ímpio, lá em Provérbios, Deus rejeita até as suas orações. Então, nós temos uma aliança com Deus e isso faz toda a diferença. Então, às vezes, pessoas chegam e pedem para orar por alguma coisa, dependendo da situação, é melhor você falar, ao invés de você orar para aquela pessoa, você pregar o evangelho para ela. Olha assim, eu posso orar e Deus pode resolver seu problema, mas o que você precisa é ter um encontro com Jesus e ter uma aliança com Ele. Que o máximo que pode acontecer é você ter o seu problema resolvido, e se for algo ímpio, talvez você tenha mais problemas com Deus, mas o que realmente precisamos é pregar o evangelho e as pessoas entenderem que nós precisamos ter uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus vivo e verdadeiro. Então, esse Deus que se revela a Moisés, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, ele tinha uma aliança, tinha um propósito, não é aleatório. Aquele povo não estava perdido no deserto, no Egito. Deus já tinha falado que o seu povo iria para lá. Já tinha falado isso lá para Abraão, quando fez aliança com Abraão. Então, nós temos uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, que vamos celebrar daqui a pouco na ceia. Nós temos essa aliança com Deus. E isso faz toda a diferença, irmãos. Então, a gente tem que entender isso. Nosso Deus é um Deus de aliança. E Ele fez uma aliança conosco por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E isso faz toda a diferença. Então, nós não nos direcionamos a Deus como alguém que não tem uma aliança, mas assim como Ele se revelou a Moisés, Ele é um Deus de aliança. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, a primeira coisa, Deus é um Deus de aliança. E o fato de estarmos aliançados com Deus tem que mudar tudo em nossa vida. Nós temos acesso a Deus, nós temos livre acesso ao Pai, nós temos condições de chegarmos a Ele em louvor e adoração. Mas a segunda coisa, o nosso Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve, e é um Deus que conhece o sofrimento do seu povo. Versículo 7. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo. Esse versículo é belíssimo. Ano passado eu preguei aqui, acho que numa terça-feira, falando desse versículo. Esses 3 verbos são muito marcantes. Deus fala que viu, Deus fala que ouviu e Deus fala que conhece. Leia comigo novamente o versículo 7 em voz alta. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Então, se nós temos uma aliança com esse Deus, primeiro ele se apresenta como Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que é Israel. Ele apresenta, eu tenho uma aliança com esse povo, e eu vi o sofrimento, eu ouvi o seu clamor, e eu conheço o seu sofrimento. Eu vi a aflição, eu ouvi o seu clamor, e eu conheço o sofrimento do seu povo. Irmãos, nosso Deus é um Deus presente. Se o primeiro ponto é que Deus é um Deus de aliança, o segundo é que Ele é um Deus presente, que vê, que ouve, que conhece o sofrimento do seu povo. Se estamos em aliança com o Senhor, precisamos ter essa certeza. Ele é um Deus presente, que conhece o nosso sofrimento, conhece as nossas dores, conhece as nossas aflições.
Isso deve ser motivo de consolo para nós. Cantamos há pouco, glória e poder pertencem ao Senhor, ações de graça e sabedoria. Nós adoramos ao Senhor por quem Ele é todo-poderoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito, mas Ele é um Deus presente. Ele não é um Deus que está somente lá nos altos céus. Isaías 57:15 diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas também junto ao quebrantado de espírito, junto ao coração abatido. Então Deus está no meio do seu povo, ouvindo o nosso clamor, vendo o nosso sofrimento, vendo a nossa aflição e conhecendo o nosso sofrimento. Porque Ele é um Deus de aliança, mas Ele também é um Deus presente. Então, primeiro ponto, Deus é um Deus de aliança. Segundo, Deus é um Deus presente. Isso fica mais claro ainda no versículo seguinte, versículo 8. Por isso que diz, olha que interessante isso, por isso, qual é o verbo que está aí? Desci. Deus fala que desceu, irmãos. Deus habita nos céus, Ele fala desci. Não quer dizer que Deus saiu lá do céu e veio. Ele vai fazer isso lá na frente em Jesus, que Cristo desceu a essa terra. Mas Ele está dizendo que Ele veio agir em favor do seu povo. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Leia comigo o versículo 9 em voz bem alta. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então Deus fala, eu vi a aflição, eu ouvi o clamor, eu conheço o sofrimento, eu desci para livrar meu povo. Isso é tremendo, irmão. O nosso Deus, Ele continua vendo a nossa aflição, continua ouvindo o nosso clamor, e continua conhecendo o nosso sofrimento, e continua vindo em socorro ao seu povo. Glória a Deus. Mas isso para aqueles que têm uma aliança com Ele. Isso pode ser isso é uma mensagem meio, não parece muito politicamente correta, mas o Evangelho não é nada politicamente correto, o Evangelho é a verdade de Deus. Então ele fala, Deus tem uma aliança com o seu povo, e com o seu povo, Ele vê a aflição, Ele ouve o clamor, Ele conhece o sofrimento e Ele desce. Essa imagem é muito poderosa, você imaginar Deus descendo, vindo com poder para salvar o seu povo do Egito. Então Deus é um Deus de aliança, e Deus é um Deus presente. A Gilma vai viajar lá para a Bahia, com a terra abençoada, bendita lá da família dela, e Deus estará com ela lá na Bahia, irmão. Bahia é uma terra difícil, uma terra desafiadora, com muita magia, muita coisa voltada para o ocultismo, mas Deus está lá e vai estar com a filha dele lá, com a filha dele e com a filha dela, a Maitê também. Deus vai protegê-la, vai guardá-las naquele lugar, porque o nosso Deus é o Deus que está lá com a irmã Maria, lá na Paraíba, né, que está com a irmã Lúcia, que acho que está no Ceará, que está conosco aqui. Ele é um Deus que está presente com o seu povo, onde quer que nós estejamos, irmão. Eu lembro que a única vez que eu viajei para o exterior, eu viajei para Houston, no Texas, nos Estados Unidos, a trabalho. Eu fui lá e passei uns 4, 5 dias numa convenção, na época que eu trabalhava na Transpetro, uma subsidiária da Petrobras. E fui lá e fiquei em Houston, no Texas, e uma das primeiras coisas, duas coisas eu cheguei lá, que eu fiz logo que cheguei. A primeira é engraçada, eu fui ao banheiro e fui ver se aquele negócio de descarga e a água rodar ao contrário era verdade, e realmente, lá, como você está no hemisfério norte, a água ela gira para o outro lado. Então, aqui a água gira assim, aqui lá gira em sentido anti-horário. Eu fui conferir se era verdade, e de fato é. Mas isso não foi a primeira coisa, nem a mais importante que eu fiz. Mas a coisa mais importante que eu fiz foi quando cheguei no hotel, lá em Houston, no Texas, eu dobrei os meus joelhos e orei ao Senhor e senti a presença de Deus do mesmo jeito que eu sinto aqui, que o nosso Deus é um Deus presente. Nosso Deus é um Deus que se faz presente no meio do seu povo. Confesso que lá eu passei um sufoco, irmãos, porque a comida era muito ruim. Misericórdia. Eu não gosto, vou falar o nome, né? Somos um grupo pequeno. Eu não gosto do Subway, eu não gosto muito daquele sanduíche, não. Mas lá o Subway, para mim, era um oásis no deserto. Porque que comida ruim. A conferência era num hotel muito bonito, acho que era se não me engano, era o Hilton de Houston. Um hotel muito bonito, assim, coisa de petróleo. Texas é um lugar muito voltado para a indústria petrolífera, então rola muita grana, né? Então os caras têm muito dinheiro lá. E a gente estava lá no hotel, e a gente entrou num salão, assim, irmãos, uma coisa maravilhosa. Assim, muito bonito, um salão muito bonito, e um banquete, assim, preparado. Aí eu, glória a Deus, agora eu vou comer bem, Alexandre, agora eu vou poder me alimentar bem. E quando cheguei, qual era o prato da noite, qual era o jantar? Hambúrguer. Falei, meu Deus, estou esperando comer uma saladinha, uma coisa legal, vou comer hambúrguer. Mas tá bom, é o que tem, né? Vamos lá. Eu até gosto de hambúrguer, mas eu esperava algo mais, um hotel bonito daquele jeito. Tá bom. Aí fui comer hambúrguer. Aí vi
um feijãozinho. Eu falei, esse feijão vai me salvar. Aí botei o feijão na tigela e fui comer lá. E aí, quando eu fui comer, o feijão era frio e doce, irmãos. Eu falei, meu Deus, preciso voltar para a minha terra. Eu não nasci para vir para outro país, não. Quando eu viajava, às vezes, pelo Brasil, fui para o Amazonas algumas vezes, aí comia aquele peixe, o pirarucu, o filhote, eu comi lá no Pará. Que maravilha, mas a gente vive num país muito abençoado. E salada, e fruta, e tudo isso, suco de cajá, suco de cupuaçu, que maravilha. Lá na Bahia, sei que a Gilma e a Cristiane vão se deleitar lá, que lá tem muita comida boa, mas no Texas eu passei sufoco. Ainda bem que eu fiquei poucos dias lá e voltei correndo para o Brasil e cheguei aqui com muita saudade da nossa comida. Então, valorize a comida, né? Se você, como eu, foi abençoado, como eu fui muito abençoado esses dias, que ganhei da irmã Lourdes algumas frutas do Conde, estavam deliciosas, comi assim, só sobrou aquele monte de sementinha preta. Coma com alegria, louve a Deus por isso, que nós somos muito abençoados. Que eu tive lá nos Estados Unidos, pelo menos eu comi muito mal. E, pelo menos pela comida, eu quero nunca mais voltar para lá. Mas Deus estava comigo lá. Passando sufoco, comendo mal. Naquele lugar que o pessoal só queria saber de comprar coisa que era mais barata. Naquela época o dólar não era R$3, né? 2011, eu acho. O dólar era bem mais barato. Era tipo 2 e pouco, R$3. Então o pessoal queria comprar um monte de coisa, os amigos que foram comigo. Mas Deus estava comigo lá porque Ele é um Deus presente. Então, se você está aqui, se você está em Houston, se você está na Bahia, se você está no Ceará, se você está em São Paulo, como o Alexandre esteve recentemente a trabalho, Deus está conosco onde o seu povo está, pois Ele é um Deus de aliança. Então, ore ao Senhor, que Ele é um Deus que vê a aflição, é um Deus que ouve o clamor, e é um Deus que conhece o sofrimento do seu povo, e Ele desce. Essa visão é muito poderosa. Deus descendo com poder e glória para assistir o seu povo. Vá comigo, eu não ia ler esse texto, mas vá comigo em Apocalipse, capítulo 8. Sabe o que acontece quando você ora? Olha o que acontece quando eu e você oramos aqui na terra. Apocalipse 8, a partir do início do capítulo. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Preste atenção no versículo 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado o quê? Muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Só até aí. Os santos aqui não são os santos católicos. Os santos aqui não são pessoas que têm uma pureza maior do que a maioria. Os santos somos nós, aqueles que são santificados em Cristo Jesus. Então, o que está falando? Lá no céu, João está tendo uma visão do céu, o anjo está vendo a minha oração, a sua oração na presença de Deus, e apresentada diante de Deus com muito incenso. Só isso já seria motivo de nos estimular a oração, de buscarmos a Deus em oração, mas o que vem a seguir é mais impressionante ainda. Versículo 5. Então o anjo pegou o incensário estava cheio de quê? E das orações dos santos. Encheu-o do fogo do altar e fez o quê? E o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Sabe o que eu creio que a Bíblia nos ensina nesse trecho? Que nós oramos aqui na terra, a nossa oração chega aos céus e Deus envia com poder, provisão sobre nós. Então, a oração que fazemos aqui, que sobe aos céus, é apresentada diante de Deus com incenso, em aroma agradável a Ele, Ele pega e manda de volta, irmãos. E gera trovões, fogo do altar, vozes de relâmpagos e terremotos. Então, ore ao Senhor, que Ele é um Deus de aliança e Ele é um Deus presente. Um Deus que vê a aflição, um Deus que ouve o clamor, um Deus que conhece o sofrimento e um Deus que pega a sua oração e o anjo manda de volta para a terra. E aí o que ele vai fazer, aí não cabe a mim, é com ele. Cabe a nós orar, apresentar ao Senhor e deixar que Ele resolva. Mas volte lá para Êxodo capítulo 3. Então vimos que Deus é um Deus de aliança, vimos que Deus é um Deus presente. E agora no final, último ponto, versículo 10. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. Olha que palavra tremenda, irmãos. Leia comigo o início do versículo 12. Deus respondeu, eu estarei com você.
Isso foi fundamental para Moisés na sua difícil missão. Vamos combinar que Moisés tinha uma missão muito difícil. Você lá isolado em Midian, chega para o faraó, é o seguinte, Deus mandou falar para você que ele quer que o povo saia para cultuá-lo no deserto. Aos olhos de muitos era loucura. Assim como Noé, com a sua arca, vou construir uma arca que vai cair chuva sobre a terra. Noé é doido. Moisés tinha um desafio muito grande, mas o que consolou Moisés? Deus estaria com ele. Assim como mais à frente Deus vai falar a Josué, que estaria com ele. Assim como Davi entende no Salmo 23, quando ele fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O cristão tem que ter essa convicção, Deus está comigo, Deus está nos meus desafios. Se eu estou indo na vontade do Senhor, Ele vai estar comigo e isso me basta. Então Deus respondeu a Moisés, eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver adorado o povo tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então, o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus presente e é um Deus de relacionamento. Ele nos salvou, assim como tirou o povo de Israel do Egito, para se relacionar conosco. E por isso que aqui no Êxodo, a primeira parte, como vimos na aula da escola dominical pela manhã, é Deus libertando o seu povo, as 10 pragas, mostrando que ele é soberano sobre a criação, e ele é soberano e maior do que os reis do Egito, e ele é soberano na história do seu próprio povo. Deus liberta o seu povo e leva para o Monte Sinai e faz uma aliança, e depois dá instruções do tabernáculo para que o povo cultuasse. Deus liberta, Deus faz uma aliança, e Deus estabelece regras para habitar no meio do seu povo, por meio ali na instrução para o tabernáculo. Deus fala para Moisés que queria que o seu povo o cultuasse. E, na verdade, esse é o propósito das nossas vidas, irmãos. Deus nos chamou para isso. E sabe o que acontece? Tudo que Deus falou se cumpriu. Deus enviou Moisés, Deus operou milagres e sinais na terra do Egito, Deus libertou o povo, Deus trouxe o povo ali à beira do Mar Vermelho, Deus fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho, fechou o mar sobre os egípcios, e lembra do que falei no início? Moisés matou um egípcio na força do seu braço e destruiu um exército quando ele teve encontro com Deus e ouviu a direção de Deus para a sua vida. E levou o povo até o Sinai. E agora vá comigo lá em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Esse capítulo é um dos mais importantes de toda a Bíblia, irmãos. Esse capítulo é um dos mais centrais da história do povo de Israel, da aliança de Deus com o seu povo e de todas as Escrituras. Êxodo capítulo 19. A partir do versículo 4 diz assim, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará ao povo, aos filhos de Israel. Pedro repete isso lá em 1 de Pedro 2,9, aplicando à igreja. E nós somos reino de sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que Ele chamou para a sua glória. Então Deus cumpriu tudo o que Ele falou, Ele libertou o povo, Ele encaminhou o povo para aquele mesmo monte que Moisés tinha encontrado lá no capítulo 3, o Monte Horebe ou o Monte Sinai, e aqui Ele faz uma aliança com o seu povo, e Ele fala que eles seriam propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus nos salvou para adorá-lo, Deus nos salvou para conhecê-lo. Jesus, orando ao Pai, em João 17,3, ele diz, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, é se relacionar com Deus, e Ele nos libertou para isso. Eu e você, meu irmão, não fomos libertos para realizarmos todos os nossos sonhos. Eu e você não fomos libertos para ter todo o dinheiro que podemos ter, ou para termos a casa que mais desejarmos, ou o carro, ou o instrumento musical, se você é músico como eu. Deus pode nos conceder todas essas coisas, mas o propósito da nossa libertação da escravidão, não do faraó, mas do diabo, da escravidão não do Egito, mas do mundo, e da opressão da nossa própria carne, da nossa natureza pecaminosa, Deus nos salvou para cultuá-lo, para nos relacionarmos com Ele, irmão. Esse é o propósito. Se vamos ter mais ou menos dinheiro, talvez você tenha que estudar um pouco mais e trabalhar um pouco mais. Tem gente que tem pouco dinheiro e fala, não, tá bom, o importante é que eu adoro ao Senhor, mas se você puder trabalhar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais e ganhar um pouco mais, faça isso.
É importante também, principalmente os homens. Corra atrás para dar uma qualidade melhor para a sua família. Mas, se você não tiver todo o dinheiro que você tem, se você não tiver todos os desejos que você tem, saiba que você tem a coisa mais importante que existe nessa terra. Você tem livre acesso a Deus, irmão. Por isso que, às vezes, você vê uma pessoa simples, de poucas posses, de pouco conhecimento cultural, mas cheia da alegria, porque está cheia do Espírito Santo, e entendeu que, na sua simplicidade, ela tem o que há de mais importante, que é um relacionamento com um Deus de aliança, com um Deus presente e um Deus que deseja se relacionar com o seu povo. E aí, quando você vê a glória desse mundo, quando você vê a arrogância daqueles que não temem a Deus, quando você vê gente com muito mais dinheiro que você, com muito mais bens do que você, do que uma vida aparentemente muito mais tranquila do que a sua, você vai falar, de que me importa? Como o salmista no Salmo 73, que ele fica angustiado em ver a prosperidade do ímpio, e no Salmo 73, versículo 17, um Salmo de Asaf, ele fala, até que entrei no santuário de Deus e contemplei o fim dos ímpios. Ele entendeu, ao entrar no santuário de Deus, que os ímpios caminhavam para a destruição e ele estava na presença de Deus. Então, nós fomos salvos para conhecer a Deus, fomos salvos para nos relacionar com Ele, e isso temos garantido pela sua graça e misericórdia. Vá comigo em Romanos 8, nós já vamos concluir. Um versículo muito conhecido, mas que precisa ser lido no seu contexto. Romanos 8, 28. A gente precisa ler o 28, casado com o 29. Romanos 8, 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas olha o que diz o verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o bem não é você ter todo o dinheiro, todos os bens, tudo que você deseja. O bem é nós sermos formados à imagem de Jesus Cristo. Esse é o bem para o qual todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E, às vezes, para a gente ser mais parecido com Jesus, vai ser no fogo da tribulação, vai ser na dificuldade da aflição do Egito. Mas se tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo, como diz o salmista Davi. Um Deus de aliança, um Deus que é presente, pois vê a aflição, ouve o clamor, e conhece o sofrimento, e desce para assistir o seu povo. E um Deus que deseja se relacionar, um Deus digno de ser adorado. Voltando ao início, William Carey entendeu isso bem. Ele deixou a sua terra, saiu da Inglaterra, pegou quase 6 meses de navio com a sua família, nunca mais voltou para a Inglaterra, perdeu o seu filho, depois perdeu a sua esposa, mas continuou lá trabalhando porque ele desejava que Deus fosse adorado. E por meio dele, muitos indianos, e de outros também, muitos indianos se renderam a Cristo. E o evangelho avançou ali na Índia, e ele é considerado o pai das missões modernas. Mas que ele entendeu que esse Deus digno de ser adorado, precisava ser adorado por aqueles que ainda não o conheciam. E assim deve ser o desejo do nosso coração, irmãos. O foco das missões é a adoração. As missões não são um fim em si mesmo. As missões existem para que o evangelho seja pregado, para que pessoas se rendam a Cristo e venham adorá-lo como a gente faz. Então, algumas aplicações práticas. Invista em evangelização dentro das suas possibilidades, seja financeiramente, como temos feito aqui como igreja, seja nas suas possibilidades. Evangelize, pois o foco principal dessa vida é conhecermos o único Deus vivo e verdadeiro e cultuarmos a Ele. Segunda coisa, valorize o culto a Deus. Às vezes a gente não tem noção, irmãos, de quão precioso é esse momento. Glória a Deus que você, num dia quente como hoje, alguns estiveram aqui pela manhã cedo para o café da manhã e você decidiu estar aqui à noite novamente. Glória a Deus por isso, porque o que nós estamos vivendo aqui é precioso demais, irmão. Aos olhos do mundo, somos uma igreja pequena, temos poucos seguidores no YouTube, não estamos na moda, não somos uma denominação que tem grande visibilidade na mídia, não temos muito dinheiro, fizemos uma campanha de meses e Deus abençoou, conseguimos comprar um teclado. Tem igreja aí que pega e reforma o som todo, bota LED, bota um monte de coisa. A gente faz as coisas com dificuldade. Pagamos o aluguel lá mês após mês.
Não temos poder econômico, não temos poder financeiro, não temos visibilidade na mídia, não somos uma igreja da moda. Nada disso importa. Importa se Deus está realmente sendo cultuado em nosso meio. Isso eu creio que acontece. Então, sinta-se um grande privilegiado, não porque somos a Igreja Cristã Nova Vida, porque há muitas igrejas sérias, há muitos pastores sérios, irmãos, próximo a nós, em bairros próximos, em outros lugares. Não somos a única igreja séria, nem a única igreja bíblica. Existem muitas boas igrejas por aí. E é importante falarmos isso, irmãos, para não parecer que a gente está querendo se colocar como a melhor igreja. Não. Mas o que eu quero dizer é que somos uma igreja simples, somos uma igreja com pouca força, mas somos uma igreja em que Deus tem sido cultuado em nosso meio. E é isso que importa, irmãos. Então, você está experimentando o que é mais glorioso nessa terra, estar cultuando o único Deus vivo e verdadeiro junto com o seu povo. Ah, mas eu adoro a Deus na minha casa, que bom! Eu cultuo a Deus na minha devoção particular, excelente. Eu faço o culto doméstico com a minha família, glória a Deus, faça isso. Ontem eu fiquei feliz que era tarde, acho que era umas 11 da noite, eu vi o Daniel escrevendo nos papeizinhos, falei, o que ele está fazendo? Aí daqui a pouco veio ele com os papeizinhos dobrados na mão assim, papai, pega um. É que a gente tem lá em casa, né? Isso foi eles que inventaram. O nosso culto doméstico tem a oração 1, o louvor, aí eles chamam de evangelho, a pregação da palavra, e a oração 2. Aí como somos 4, porque o João ainda não entrou no esquema ainda, né? Aí fica em cargo de cada um. Um faz a oração 1, um faz o louvor, outro lê o evangelho, né? Que é a palavra de Deus, eles chamaram de evangelho, eu deixei. Aí cheguei lá, papelzinho, aí eu tirei o evangelho, escrito com I, evangelho. Aí eu nem corrigi ele, falei, deixa. Tempo certo ele vai escrever evangelho com LH, vai ficar tudo certo. Mas isso alegrou meu coração, e que bom, cultuarmos a Deus com a nossa família, isso é maravilhoso, irmão. Faça isso, fica a dica, se você quiser levar essa experiência para sua casa, faça isso, a gente vai fazer aqui, quem vai fazer a primeira oração, quem vai fazer o louvor, aí às vezes não canta, bota no YouTube, a gente mesmo botou no YouTube uma música ontem, cantamos juntos, está tudo certo. Alguém vai ler um trechinho curto das Escrituras, e alguém vai orar no final. Faça isso, é muito bom, mas o culto público, quando a igreja se reúne, eu creio que é o mais próximo do que viveremos eternamente. Estamos juntos com o povo de Deus. Nós não fomos salvos para vivermos sozinhos, irmãos. Nós fomos salvos para viver em comunhão, e essa comunhão será eterna. Então, o que você está vivendo nessa noite, mas somos uma igreja pequena, temos poucos, não interessa, irmão. O Deus único, vivo e verdadeiro, o Deus de aliança, o Deus presente, o Deus que deseja se relacionar, está presente nesse lugar, e é isso que importa. Quando essa chave vira, irmãos, muitas coisas que não têm importância, passam a realmente não ter importância em nosso coração. Ele é o Deus de aliança. Ele é o Deus presente. E Ele é o Deus que deseja se relacionar com o seu povo. E para isso, Ele desceu de forma gloriosa em Cristo Jesus, que entregou-se por nós, morreu a nossa morte, como diz um cântico belo, para vivermos a sua vida. É isso que vamos lembrar agora na ceia do Senhor. Ele se entregou por nós, Ele morreu em nosso lugar. Jesus Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus Todo-Poderoso, Ele rasgou os céus, Ele desceu para esta terra, e Ele está aqui nessa noite para ser adorado. E temos livre acesso a Ele por meio do seu sacrifício, que lembraremos agora. Então feche os seus olhos, faça a sua oração.